Hoje vamos falar sobre filiação. O nosso objetivo nessa conversa é discutir de que modo se forma o vínculo de filiação, de que modo esse vínculo pode ser dissolvido e quais os efeitos que a filiação produz. Bom, em primeiro lugar, é preciso falar um pouquinho sobre a nomenclatura da disciplina, porque o mesmo fenômeno, visto da ótica do filho, é chamado de filiação. Visto da ótica da mãe, é chamado de maternidade, e da ótica do pai, de paternidade. E também é possível usar a expressão paternidade em sentido amplo para abranger as relações entre pai e mãe com o filho. Então, o tema da filiação tem essas outras nomenclaturas e é possível utilizá-las cada uma num momento. Além da nomenclatura, é preciso indicar também quais são os princípios que organizam essa disciplina, quais são os princípios que podem ser manejados em vários contextos para resolver problemas de filiação. E o primeiro deles é o do melhor interesse da criança. Esse princípio foi consagrado de forma muito clara na Convenção sobre os Direitos da Criança, de 1989, o Brasil é signatário dessa convenção, e lá no artigo 3º, no item 1, está dito assim: todas as ações relativas às crianças, levadas a efeito por instituições públicas ou privadas de bem-estar social, tribunais, autoridades administrativas ou órgãos legislativos, devem considerar primordialmente o interesse maior da criança. Então, sempre que estiver em jogo qualquer debate sobre filiação, seja para a constituição do vínculo, seja para a dissolução, seja para a regulação dos efeitos, o princípio do melhor interesse da criança tem que ser observado. Em nenhuma dessas hipóteses, a criança pode ser usada como meio para o alcance de finalidades que lhe são externas. É sempre preciso tomá-la como um fim em si mesmo e pensar quais as medidas que podem garantir da melhor forma o seu desenvolvimento. O segundo princípio que organiza a matéria é o princípio da igualdade dos filhos, que recebeu na Constituição da República de 1988 uma definição claríssima. Lá na Constituição, no artigo 227, parágrafo 6º, está dito assim: os filhos, havidos ou não da relação do casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Então aqui temos a consagração expressa e muito clara da igualdade entre todos os filhos. Uma vez que uma pessoa se torne filha de outra, não é possível que haja entre ela e um irmão qualquer diferença. Ou, dito de outro modo, não importa o mecanismo pelo qual o vínculo de filiação é constituído, porque uma vez constituído, os direitos são iguais. E sequer é possível ou recomendável utilizar quaisquer expressões, quaisquer adjetivações que possam distinguir um filho de outro. Em terceiro lugar, o princípio do livre planejamento familiar, que também está consagrado na Constituição da República, no artigo 226, parágrafo 7º, que determina que o planejamento familiar é um direito do casal. O Estado deve auxiliar o casal na medida do possível e deve respeitar as decisões. Isso também aponta para o critério ou para a nota de decisão, ou de consentimento, ou de vontade que está ali presente na filiação, no projeto parental. Isso também remete, por consequência, à responsabilidade o que advém da filiação. Remete à ideia de paternidade responsável. Então, esses são os princípios básicos da nossa disciplina. E quais são as fontes? Onde a matéria está ou recebe, ou de onde ela recebe a sua disciplina? Bom, a disciplina básica da filiação está no Código Civil e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas também há regras muito importantes na Lei de Registros Públicos e numa lei aprovada em 1992, que disciplinou a investigação de paternidade, que é a Lei 8.560. Então, nesses 4 diplomas, há o conjunto mais significativo das regras. Claro que o fundamento está na Constituição da República, como eu disse, e na Convenção sobre os Direitos da Criança. Mas o que é filiação?
ou o que é paternidade, né? Essa é uma discussão muito importante. Aqui é bastante relevante citar o artigo do professor João Batista Vilela, de 1979, que se chama Desbiologização da Paternidade. Naquele momento, o professor Vilela estava impressionado com os resultados dos exames de sangue que contribuíam para fazer a ligação entre ascendentes e descendentes do ponto de vista da genética e que, portanto, começava a interferir muito claramente nas ações de investigação de paternidade. E havia, então, uma comemoração como se fosse possível, finalmente, determinar quem é o pai. Mas o Vilela propõe uma reflexão muito interessante sobre o conteúdo da paternidade. Paternidade é distinta ou é diferente de procriação. A procriação tem uma nota de liberdade no seu início, quando ela é resultado de uma atividade sexual ou quando ela resulta de um procedimento artificial. No entanto, a partir daí, é a natureza que cuida de todas as etapas até o nascimento de uma criança. A procriação, então, tem algo de determinismo biológico, algo que os seres humanos não controlam totalmente. E o nascimento de uma criança, resultado da procriação, não significa imediatamente a criação de vínculos entre os que procriaram e aquela criança. É aí que entra a ideia de paternidade. Paternidade como uma construção social, paternidade como uma experiência de devotar amor, cuidado, afeto. Claro que, em geral, os procriadores também constroem essa experiência social, mas não necessariamente. Não há essa vinculação completa entre procriar e ser pai. Para o Vilela, paternidade é uma experiência de liberdade. Ele chega a dizer que o nascimento de uma criança é um convite à paternidade. E as pessoas podem ou não aceitar esse convite. E outra coisa que ele faz é distinguir de modo bastante claro as consequências da procriação e as consequências da paternidade. Para ele, procriar deveria implicar no dever de sustentar, de suportar os custos com a criação daquela pessoa, daquela criança, mas não necessariamente o dever de assumir a paternidade, porque para ele paternidade só faz sentido como exercício de liberdade. Portanto, uma sentença judicial pode condenar alguém a suportar os custos, mas não pode implicar na criação de um vínculo paterno-filial. Bom, é claro que é uma posição bastante arrojada, bastante ousada e que foi muito mal compreendida ao longo dos anos. Atribui-se ao Vilela a criação da expressão paternidade socioafetiva. Isso é absolutamente contrário ao que ele sugeriu naquele texto e ao que ele continuou ensinando ao longo do tempo, porque para ele paternidade não pode ser adjetivada. Paternidade é ou não é, assim como filiação é ou não é. Não pode haver filho isso, filho aquilo, pai isso, pai aquilo. Então, toda a construção doutrinária que supõe a contraposição entre paternidade biológica e paternidade socioafetiva não pode remontar ao João Batista Vilela, mas deve ter alguma outra origem. De todo modo, se não é possível acompanhar, e eu creio que não é possível acompanhar todo o raciocínio do Vilela, porque, a meu ver, de acordo com o direito brasileiro, não há essa possibilidade de atribuir apenas um dever de sustento aos procriadores. Para que isso aconteça, é preciso criar o vínculo paterno-filial. Então, não é possível, a meu ver, acompanhar integralmente a ideia do Vilela, mas é muito interessante recordar a nota de cultura, a nota de construção que existe na paternidade. No entanto, a base biológica da paternidade também é inegável. Tanto que se os procriadores quiserem e tiverem condições, não há nada que possa impedir que eles exerçam a paternidade. Nenhum fator externo poderá fazer isso. Eles só ficarão privados desse privilégio se não quiserem ou se cometerem algum tipo de falta que possa implicar em prejuízos à criança. Bom, eu sugiro que a gente trabalhe ou pense num conceito de paternidade que pode ser o seguinte, ou de filiação. Filiação é o vínculo jurídico que une uma pessoa ao homem e à mulher que forneceram material genético para sua concepção, vejam aí uma referência à procriação, ou no lugar destes, às pessoas que assumiram os cuidados parentais de modo amplo, duradouro, público e exclusivo.
Então, cabe, evidentemente, a possibilidade de não haver coincidência entre procriar e ser pai. Uma distinção que a gente tem que fazer, baseada lá naquele texto da Constituição que estabelece a igualdade dos filhos, é o que é proibido distinguir em tema de filiação e o que é permitido distinguir. O que é proibido distinguir é a qualidade de filho. Não se pode construir qualquer ideia a partir da qual haja filhos desse tipo e filhos daquele tipo. É aquilo que eu havia dito, as adjetivações da paternidade não são recomendáveis ou não são aceitáveis. Não é possível usar expressões que geram confusão como paternidade biológica ou paternidade socioafetiva. Mas o que é permitido fazer? É permitido criar regras distintas no código ou nas leis para a constituição do vínculo paterno-filial. No entanto, uma vez constituído o vínculo paterno-filial, todos os filhos são iguais, todos os pais são iguais, todas as mães são iguais. Então, é possível que haja, por exemplo, uma paternidade que se constrói a partir da adoção. Mas uma vez concluída a adoção, o adotado é filho igual a qualquer outro filho. Também é possível haver uma construção segundo a qual a paternidade se forma por um conjunto de presunções ou por uma presunção. Mas uma vez constituída a paternidade, ela tem a mesma natureza de qualquer outra. Então, é permitido criar caminhos diversos para a constituição do vínculo, mas é proibido, depois de constituído o vínculo, imaginar qualquer distinção ou prever direitos distintos ou mesmo qualificações distintas para filhos, pais e mães. Então, quais são os modos de formação do vínculo paterno-filial? Eu creio que é mais fácil compreender a matéria se a gente fizer o seguinte raciocínio, pensando na formação do vínculo do filho com a mãe, porque é peculiar, já que a gravidez é um fenômeno ostensivo que se dá no corpo da mulher, e a formação do vínculo entre o filho e o pai, já que a paternidade não é um fenômeno ostensivo. Também é interessante fazer a distinção entre formas originárias de criação do vínculo e formas derivadas, porque as formas derivadas, elas pressupõem um vínculo anterior que terá que ser dissolvido antes da formação do novo vínculo. Já, evidentemente, as formas originárias são aquelas que pela primeira vez estabelecem um vínculo entre uma pessoa, uma criança, e aqueles que figurarão como seus pais. Essas distinções, a meu ver, ajudam na compreensão das formas de criação e depois de dissolução do vínculo paterno-filial, que, eu preciso dizer, estão disciplinadas de modo um pouco confuso na legislação. Então, vamos lá. A meu ver, a formação do vínculo de uma criança com a mãe pode se dar originariamente por 4 modos, ou são 4 as possibilidades a partir das quais esse vínculo pode surgir originariamente. A primeira delas é quando, na concepção, a mulher utiliza material genético próprio e a gestação se dá em seu ventre. A segunda é quando ela utiliza material genético próprio, mas a gestação se dá em ventre alheio, que é a gestação em útero de substituição, que, de acordo com as regras do Conselho Federal de Medicina, só pode se dar de modo gratuito, não é possível haver remuneração por esse serviço. Em terceiro lugar, a mulher não usa material genético próprio, mas a gestação se dá em seu ventre. É o que se chama de fertilização heteróloga, quando o material genético utilizado por um dos integrantes do casal não é próprio, mas é alheio. Isso pode ser tanto em relação ao material genético que a mulher oferece, quanto em relação ao material genético que o homem oferece. Como estamos analisando a situação da mãe, seria o caso de não ser dela o material genético, mas a gestação se dá em seu ventre. E a quarta possibilidade é quando a mulher não usa material genético próprio, portanto, a fertilização é heteróloga e também ela se dá em ventre alheio. De todo modo, seja qual for a hipótese, basta que a mãe, a mulher, compareça ao cartório de registro das pessoas naturais com o documento emitido pelo hospital para que se faça o registro e se formalize o vínculo materno-filial.
No caso de haver algum procedimento de fertilização ou de gestação em útero de substituição, tem que haver também um relatório médico que descreva os procedimentos. Mas seja como for, aquela mulher que ou gerou e deu à luz, ou que é uma das autoras do projeto parental, ela será mãe e isso será regularmente organizado no registro de nascimento sem maiores problemas e sem necessidade de declaração judicial. Bom, e de modo derivado, como que se forma o vínculo entre um filho e sua mãe? De dois modos. O primeiro é a adoção, que é um procedimento judicial. Nele, o vínculo com a família anterior é desfeito e é formado um novo vínculo com a nova família e, aqui no caso, com a mãe. Ou, em segundo lugar, por meio de uma decisão judicial que reconheça que aquela mulher tem com aquela criança uma convivência prolongada e o exercício fático das funções parentais. Então, desfaz-se o vínculo anterior entre a criança e a sua mãe, que evidentemente não exerceu essas funções e tem uma situação de abandono e de falta de cuidado, e, de modo derivado, organiza-se um novo vínculo materno-filial. Bom, essas são as modalidades, a meu ver, que podem ser indicadas para a formação do vínculo entre uma criança e a sua mãe. E a formação do vínculo com o pai? Bom, de modo originário, quais são as formas de constituição desse vínculo? A primeira é bastante simples. Ela serve para hipóteses de filhos havidos no casamento, em relação conjugal. Há até uma polêmica se isso vale para a união estável, mas não é o que diz o Código Civil, e boa parte dos autores considera que a presunção só vale para casamento. E qual é a presunção? Filhos nascidos da esposa são presumidamente do marido. É uma presunção relativa, porque ela admite prova em contrário, ela admite impugnação, mas se ninguém fizer nada, se ninguém se revoltar contra essa presunção, ela se consolida e dá origem ao vínculo entre um pai e um filho. Então, durante o casamento, opera essa presunção de que o marido é pai dos filhos de sua esposa. É um modo originário de formação do vínculo. O segundo, que só serve para hipóteses de filhos havidos fora de relação conjugal, é o do reconhecimento voluntário de paternidade. Por meio dele, o homem, por algum mecanismo válido, reconhece de modo voluntário o vínculo entre ele e a criança. Isso pode se dar por escrito particular, por escrito público, lá mesmo no cartório de registro das pessoas naturais, por declaração. Pode se dar incidentalmente num processo judicial em que o juiz colha essa opinião. De todo modo, não é preciso haver uma decisão judicial. Trata-se de um ato jurídico em que o homem reconhece a paternidade de uma criança. Em terceiro lugar, pode haver uma averiguação oficiosa, que está prevista lá naquela lei de 92, a Lei 8.560, que diz que, havendo registro civil de uma criança sem indicação de paternidade, é preciso haver um procedimento automático de busca de informações pelo pretenso pai. E o pretenso pai será convidado a confirmar ou não a paternidade. Se ele confirmar, termina por aí, temos já uma formação de vínculo paterno-filial. Se ele não confirmar, tem que haver uma investigação de paternidade. E o quarto modo de formação originária se dá por uma decisão judicial, seja a pedido do próprio pai ou a pedido, se bem que do próprio pai não é tão necessário, porque ele pode reconhecer voluntariamente, mas a pedido do filho ou do Ministério Público, que tem essa competência determinada em lei, com a prova ou da ascendência genética ou da convivência prolongada e do exercício de funções parentais, e aí, por decisão judicial, forma-se o vínculo paterno-filial. Bom, essas são as formas originárias. E as formas derivadas são a adoção, assim como acontece com a mãe, e uma decisão judicial que, ao desconstituir um vínculo anterior de paternidade, estabelece o novo vínculo de paternidade. Bom, essas são as formas de formação, de construção do vínculo entre filho e mãe, filho e pai.
E como esse vínculo pode ser dissolvido? De que modo o vínculo de paternidade pode ser extinto? Em primeiro lugar, pela adoção, porque a adoção extingue o vínculo com a família de origem, então é uma forma de dissolução, claro que nesse caso seguida de uma nova constituição de vínculo. Também por uma decisão judicial que extingue um vínculo anterior para criar um vínculo novo. Também por uma ação de impugnação judicial ou impugnação de paternidade feita pelo marido por conta daquela presunção de que ele é o pai. Quando ele não quiser aceitar a presunção, ele pode propor uma ação de impugnação que, de acordo com o artigo 1601 do Código Civil vigente, não é sujeita à prescrição. Ele pode fazer isso a qualquer tempo. E uma vez reconhecido o seu argumento, a paternidade será desconstituída por decisão judicial. Também pode haver uma desconstituição por decisão judicial pela falta da ascendência genética ou daquela convivência prolongada, cumulada com o exercício de funções parentais, seja pedido do próprio pai ou do filho, por alguma razão. E uma quinta forma de dissolução do vínculo é quando tiver havido reconhecimento voluntário de paternidade, enquanto o filho é menor de idade. Porque quando ele atinge a maioridade, ele pode desconstituir esse vínculo. Se ele não estiver de acordo, atingindo a maioridade, ele tem essa faculdade. Bom, então há alguns modos para dissolver vínculos paterno-filiais. E para terminar, eu vou indicar muito rapidamente quais são os efeitos que a filiação produz, porque alguns deles serão retomados no estudo do poder familiar. Mas, basicamente, o vínculo paterno-filial produz efeitos no campo da identidade, porque integra a personalidade de uma criança, a indicação de sua ascendência ou de seus pais, que inclusive consta do registro de nascimento. Aliás, o próprio nome é dado pelos pais no registro de nascimento, então tem uma dimensão na identidade do sujeito, tem também uma dimensão no cuidado, e aliás esse é o campo do poder familiar, porque aos pais se atribui o dever de cuidar dos filhos, e tem repercussões patrimoniais, como por exemplo a criação de direitos sucessórios entre pais e filhos. Bom, o objetivo de hoje foi falar um pouco sobre filiação, que é um tema muito amplo, muito complexo, mas a ideia era apresentar somente alguns traços iniciais e básicos da matéria.